Olá, Kleber, tudo bom? É um Beleza? prazer imenso estar aqui com você. Prazer. E hoje a gente está com um cara que ele veio lá do interior de São José da Coroa Grande e começou a estudar muito cedo música, começou no violão e depois foi pra guitarra. E ele veio pra cá, pra Recife, e ingressou no Conservatório Pernambucano de Música, não é, Isso. Kleber? Se formou lá e depois veio aqui pra UFPE e hoje está estudando licenciatura em música. E hoje a gente vai ter uma conversa especial, uma conversa também sobre questões como a educação musical e questões relativas ao mundo da guitarra e o mundo musical que ele vive. A gente vai para a primeira pergunta. Sabemos que você veio de uma escola pública, que é o Carlos Dias, lá em São José da Coroa Grande. A escola onde você estudava garantia uma educação musical aos alunos? Como é que você via isso, essa questão, nesse cenário lá? Bom, na escola, como em outras, e a maioria das escolas no Brasil, não tem como disciplina a música. Então eu tenho que me aproveitar de alguns projetos que tinham na escola, Dia do Estudante, qualquer outro evento, para poder juntar com os colegas, né, os amigos que tocavam e tal. A gente se juntava e formava uma bandinha ali, sabe? Até na hora do intervalo, qualquer coisa, a gente sempre tirava um som. Mas não na escola, não na escola. Existiam até alguns professores que me procuravam, tipo, vamos formar uma banda aqui, uma coisa para a gente tocar, para a gente apresentar, mas não como incentivo da escola. Era sempre uma coisa Mais livre, mais livre. Que você tinha também ali uma interação com as pessoas, né? Você tinha uma forma de trocar e de conversar, e de falar sobre música nesse cenário escolar, que é bem importante, né? Isso, existiam eventos da escola que reuniam, não lembro o nome do evento agora, mas que reunia, Tudo bem. que reuniam todas as escolas de referência em ensino médio em Pernambuco. E era sempre Caruaru e tal, em vários lugares. E esses eventos promoviam, além da arte, mais uma grande feira de conhecimentos. Às vezes a professora dizia assim, você vai falar sobre a história de São José da Coroa Grande e tal, como foi. Aí eu lembro que eu pegava minha guitarra, pegava o amplificador e eu levava. Às vezes nem o professor sabia, mas eu levava. Chegava lá, eu ligava, começava a tocar e os professores depois nem se importavam. Começava a chegar gente no stand, gente com instrumento, aí a gente trocava ideia e acabou sendo uma forma de chamar outras pessoas para poder entrar dentro do standard da escola da gente. Então, a gente sempre achava uma maneira de incluir a música dentro da escola, mesmo sem ter, né? Então é bem legal isso daí. Então não existia tanto uma ajuda, né, da escola, de trazer equipamento pra vocês. Não, era tudo meu. Eu levava minha guitarra, amplificador, juntava a galera que cantava. Eu digo, vamos tirar um som agora, bicho. Vamos fazer arte. Perfeito, claro, bem importante. Agora, uma segunda pergunta que já vem disso também. Na cidade onde você morou, lá em São José da Coroa Grande, você lecionou música? Como é que era essa interação com os alunos? Eles sentiam dificuldade? Como é que você via esse cenário? Na maioria das vezes, nenhum dos meus alunos eles tiveram algum estudo de música. Você perguntou se eu já tive alunos, sim, eu esqueci de responder, eu tive alunos, mas aí eu tive que começar um trabalho com eles do zero mesmo, assim, como é que pega no instrumento, a posição, toda a anatomia do instrumento, mas eles não tinham nenhuma base. Eram bem secos mesmo, né? Do zero mesmo. E tipo, algum deles conseguiu alavancar a sua carreira? Hoje está fazendo algum trabalho desse tipo? Você conhece algum que conseguiu? Bom, tenho alguns alunos que hoje eles tocam na igreja Assembleia de Deus, lá em São José da Coroa Grande. É o exemplo de, deixa eu ver, Lameque, a gente tem Lameque, tem Walter, que são pessoas que eu dei algumas aulas e tal, e hoje eles conseguiram desenvolver isso. Seu lado musical, correto, Cláudio. Você também tocou em igreja, já pegando nesse sentido, sim, né? Sim. E de que forma isso ajudou no teu desenvolvimento musical? Olha, primeiro, eu não falo nem só no desenvolvimento musical, mas também é uma coisa para a vida, né? Então, eu tive toda essa base, uma ótima base, que comecei tocando na igreja, acho que com 11 anos, se eu não me engano.
uma coisa bem básica mesmo, e os meninos, eles me colocavam para tocar assim, eu digo, ó, te vira aí, pega o instrumento e vê aí, acompanha. Aí eu, eita, e agora, bicho, se eu errar aqui e tal. Mas aí, com essa pressão, eu fui desenvolvendo uma questão muito importante para o músico, que é a questão do ouvido. Hoje eu tenho uma percepção legal, assim, que ajudou até na minha prova de percepção para ingressar aqui na UFPE, é a questão de desenvolver o ouvido. Foi uma coisa bastante importante para mim. A gente sabe que teve essa interação, né, na igreja, mas havia algum curso lá? A igreja já forneceu algum curso para vocês? Bom, na igreja já teve um período, eu não lembro quem foi o pastor, mas eu lembro quem foi o professor, que é Marcelo, maestro Marcelo, queria dar um abraço para ele, Marcelo. Então, Marcelo, ele foi um cara que corria muito atrás da música dentro da igreja, pra gente. E foi o cara que eu tive a oportunidade, entre outras pessoas lá, tiveram a oportunidade de estudar com o Marcelo. Foi um período curto que a igreja formou uma pequena orquestra, assim, que eu tocava bateria, não era nem guitarra, nem violão, meio nada a ver, né? Mas eu comecei tocando bateria. Então eu tocava bateria e tive aulas de teoria nesse tempo da igreja. Assim. Excelente, Cláudio. Outra questão é sobre, no começo da sua carreira musical, quanto tempo você dedicava aos seus estudos? Como era isso? Explica pra gente. Sempre quem está começando a tocar um instrumento, tem aquela época que a gente fala aqui de secura, né? Tem que ter a secura. Sim. Então eu ia para a escola, voltava e ia tocar. Antes de ir para a escola, se eu tivesse um tempo, eu pegava o instrumento. Se eu tivesse de férias, bicho, aí pronto. Pegava, sei lá, vamos dizer, de 5 a 7, 8, 9, 10 horas. Eu nem parei para contar, porque era de manhã, de tarde e de noite, bicho. O tempo que eu tinha era para tocar o instrumento. Excelente, Kleber. Isso atrapalhou de alguma forma nos teus estudos escolares? Tu acha que essa vontade de estar na música teve algum atrapalho, tanto da escola quanto dessas duas coisas que você tinha que conciliar, né? Como é que era isso? Bom, meus pais, eles puxavam um pouquinho a orelha, né? Porque quando a gente quer tocar, a gente só quer tocar e não quer estudar. Sim. Então, meu pai dizia, bicho, tá bom, deixa de tocar aí, vai pegar o livro, vai ler aí. Mas, para eu dizer que atrapalha, não atrapalha. Era mais uma questão minha, pessoal, aquela secura e tal. Mas não que atrapalhasse. Sempre dá pra equilibrar. Tipo, quantas horas você acha que um músico deve se dedicar assim, aos estudos? Principalmente no começo de carreira, que ele está começando nessa vontade que você disse, essa secura. Quanto tempo ele deve dedicar? Você acha saudável? Então, não existe um tempo estimado para você estudar música. Você pode estudar 2, 3 horas, 4, ou também pode estudar meia hora. Desde que seja um estudo direcionado. Então você tem que ter ali, tem que organizar o seu estudo, ver o que você precisa melhorar. Não adianta você estar tocando todo dia uma coisa que você já sabe. Então você tem que fazer um plano de estudos, assim, digamos assim. Hoje eu vou estudar, sei lá, 10 minutos de palhetada, 10 minutos de harmonia. Então você tem que planejar o seu estudo e não estudar 5, 6 horas sem saber. Era mais porque eu gostava de tocar e ficava tocando outras músicas. E não que fosse assim, uma obrigação estudar, você tem que estudar 10 horas para você. Não, você tem que apenas ter um estudo objetivo, digamos assim. Entendo, perfeito, Cláudio. Bem, a gente sabe que você morou em zonas afastadas, né, da capital e tudo mais. Como você enxerga esse futuro nessa área musical, que é afastada dessa capital, que é longe de onde acontece a maioria dos shows grandes e tudo mais? Como é que você enxerga essas zonas afastadas? Será que tem oportunidade? Será que não tem? Bom, lá na minha cidade, de onde eu vim, é São José da Coroa Grande, né? Litoral, divisa ali com Maragogi. Existem alguns grupos de poucos músicos, né? Que realmente vivem de música, porque lá existem os músicos que tocam em casa, que tocam na igreja e tal, e que não especificamente vivem da música, tem que trabalhar com música para sobreviver. Então lá tinha um hotel, tem, que é o Salinas do Maragogi, que é um hotel onde todos os músicos, assim, praticamente da região, eles tocam lá até hoje. Inclusive quando eu vou por lá, o pessoal ainda liga, vem pra cá tocar com a gente. Então esse hotel lá era o hotel onde eu comecei a tocar na noite mesmo, que se chama Baile.
O músico de baile é um músico que toca de tudo, assim, tem que começar a tocar um MPB e você acaba tocando Safadão. Sim, sim. Então, o hotel era um lugar legal. E no caso de outros shows que apareciam para mim, seja aqui na capital ou em outros estados, eu tinha que me virar por conta própria. Tinha que sair de casa cedo, sei lá, e um dia antes eu dormia aqui na casa de alguém para poder tocar. Então essa locomoção era bem difícil para mim. Isso é muito difícil, né? Isso. Bem, uma questão importante é a sua vinda para Recife para estudar no Conservatório Pernambucano de Música, onde você se formou. Quais foram as principais barreiras enfrentadas, Kleber? Bom, entra aí novamente a questão da locomoção, né? Para eu sair de São José para cá, muitas vezes eu tinha que pegar uma van que vai de São José até Barreiros, que é a cidade vizinha, e de Barreiros eu pegava um ônibus. Existe um ônibus também que vai de São José direto para Recife, mas só que lá tem mais opções de horário e até carros que fazem lotações para que eu possa vir para cá, para que eu pudesse vir, no caso. Então, a viagem no todo, eu acho que dava mais ou menos umas 3 horas, assim, 3 a 4 horas, dependendo do trânsito e das opções que tinha. Então, às vezes eu tinha aula de 10 horas da manhã, por exemplo, eu tenho que sair de 5 horas de casa, às vezes tocavam na noite anterior. Aí eu tocava, então chegava em casa, só tomava banho e pegava as coisas e vinha Então, para estudar. Às vezes dia de prova, mas você tem que se virar, Nesse tempo no conservatório, até depois que terminou, a quantidade de trabalho melhorou? Você achou que isso melhorou? A quantidade de oportunidades que apareceu para você? Ou você acha que foi só mais algo ligado à solidificação da tua carreira, do teu ensino, de fato, dos conhecimentos? Sim, cara, a contribuição do conservatório para mim foi excelente, assim, não tem o que falar. Foi lá que eu tive toda a minha base de estudos para poder ingressar na Universidade Federal. E além da parte da teoria da coisa, da prática, existe as amizades que você faz, entendeu? Então, eu conheci pessoas que, através dessas pessoas, eu pude arrumar alguns trabalhos aqui, pude fazer gravações, fazer shows, e deu uma certa alavancada, assim. Eu consegui ter mais espaço no mercado, principalmente aqui na capital. E daqui foi que começou a andar a coisa. Sim, perfeito. O que te motivou a entrar na Universidade Federal de Pernambuco? O que você achou que foi mais importante, assim? Bom, a primeira coisa foi a questão de que todo mundo tem. Isso é a questão da estabilidade financeira. Todo mundo procura uma profissão, o cara procura ser médico, advogado, engenheiro, enfim. Então, o curso de licenciatura é um curso que ele prepara o cara para ser professor. Então, ele pega alunos que já têm uma base legal, já têm uma teoria. Então, essas pessoas vão ser futuros professores. E eu viso muito a parte de concurso. Não parar por aqui, fazer um mestrado, um doutorado, para poder fazer concursos e ter uma certa estabilidade. Perfeito, Kleber. Você já trabalhou com diversos artistas, tanto em freelancer quanto também em banda que você participou. Hoje você participa de alguma banda? Quais são os trabalhos que você está fazendo? Bom, eu continuo fazendo os freelancers com alguns artistas daqui e também de fora. Hoje eu tenho alguns trabalhos com a banda A Favorita, é uma banda de brega daqui do Recife. Trabalho também com a Companhia do Calypso, é uma banda paraense que continua tocando o Brasil todo, e a sede hoje da companhia é em Recife. Então, Companhia Favorita, tem um artista chamado Luan Rick. Luan Rick é um cara lá de Catende, e eu sempre faço alguns shows com ele lá no litoral. Ele é conhecido como Garoto das Praias, então lá nas praias da região de São José, Maragogi, e no interior também, eu continuo acompanhando ele, e entre outros, assim, não me vem à memória agora, mas tem bastante gente aí que, graças a Deus,
confiam no meu trabalho. Sim, perfeito. Outra questão é que essa rotina de shows atrapalha o teu rendimento aqui na Universidade Federal de Pernambuco ou é algo que você consegue conciliar bem? Bom, é bem difícil conciliar essa questão, porque a gente tem show para longe, assim, no Amazonas, por exemplo. Então, se a gente está chegando do Amazonas na segunda-feira, é o dia que eu tenho aula. É o dia que eu tenho aula. Então, acontece bastante, assim, de eu ter que faltar na sexta e faltar na segunda, porque nos finais de semana são os dias que tem mais shows, assim. Sim. E é bem difícil, assim, a questão de faltas. Eu tenho que procurar o professor para perguntar o que é que eu posso fazer, posso adiantar algum trabalho, alguma coisa. Mas é bem difícil, é bem difícil. Eu tenho que me arrastar, assim, para conseguir, mas até agora tá dando. Não sei até quando, mas é bem difícil. Você acha que teria alguma coisa que a universidade poderia fazer para melhorar isso? Cara, eu acredito que sim. Principalmente falando do curso de música, porque todos os professores são músicos e eles sabem o que é que a gente passa, assim. No caso, para a gente tocar, sei lá, viajar e chegar tal, a gente poderia repor, um exemplo. A gente poderia repor essas provas ou atividades em algum outro dia, não sei. Não dá pra gente chegar e já de cara e correr atrás. É bastante difícil, porque tem que pagar as contas, né, bicho? Tem que pagar o aluguel, tem que se manter, tem que se vestir. Então tem dias que não dá pra fazer as duas coisas. Não dá pra fazer aula aqui e tocar fora, por exemplo, assim. É difícil. Tem que haver uns projetos para organizar isso melhor, né? Agora a gente vai para uma última questão, que é o que você diria para os músicos que vieram do interior? Tipo, o que equipamentos comprar ou mesmo que influências seguir? Então fala um pouco para essas pessoas que vêm do interior e estão começando na música. Fala para eles o que eles devem. Cara, primeiro eu não falo nem de equipamento, assim. Porque geralmente quem compra o primeiro equipamento, o primeiro instrumento é o pai, é a mãe que dá ali, ó, meu filho, tome o violão, tome a pedaleira, a guitarra e vá, se virem. Que foi assim que aconteceu comigo. Então eu falo para essas pessoas, para esses caras que querem ingressar na música de verdade, é que busque informação de todo tipo, seja na internet, ouvir música. Eu acho que ouvir música é importante, assim, você saber quem ouvir, você ter uma disciplina a ouvir música. Influências, eu tive muitas, e são os caras que eu indico para o pessoal que está começando aí, são os caras da minha região, que, vamos dizer assim, os caras que vieram da mesma cidade, ou de lugares próximos, que hoje ganharam aí o Brasil afora, fazendo música, ou lecionando, que é o caso de Elton Lins, um grande amigo que eu tenho, e eu lembro que a primeira guitarra dele foi minha guitarra também. Meu pai comprou a ele e tal. Eu cheguei a ter poucas aulas assim com o Elton, a gente se juntava mais para tirar um som, vamos trocar uma ideia aqui e tal, e ele acabou virando meu amigo. Esse cara, ele hoje foi para São Paulo, estudou música, se formou e hoje vive muito bem, muito bem. É uma referência assim para a galera do rock, que gosta da guitarra rock, aquela coisa. Ele é um cara que, ó, super indico, um abraço pra Elton aí que estiver assistindo. E tem outros caras também, cara, tem Liel Tampinha, que é como a gente chama ele. Liel Tampinha hoje é guitarrista do Samuel Mariano, acho que muita gente conhece, é um artista gospel bem conhecido aí. E Liel é o cara que é referência nos timbres do instrumento, assim, porque timbre é uma coisa bem importante na questão de gravação, estúdio, e ele é um cara que é um dos caras mais conhecidos assim nessa parte. Ele é um cara que se destaca muito e é um cara que me inspira, e eu indico também pra galera aí, abraço pra Liel. E muita gente, cara, tem o Beninho é um guitarrista super técnico, toca de tudo, e são meus amigos, assim, são os caras que com certeza mudaram a minha vida musical e podem mudar também a da galera lá da região. A gente sabe que hoje tem uma grande quantidade de informação na internet. Você acha que como é que esse jovem vai absorver tanta quantidade de informação vindo de todos os lados? Fala um pouco disso. Você falou sobre uma questão bastante importante, né?
que é o caso de você montar o seu plano de estudos. É um plano de estudo bem pessoal. Se você não tem um professor, se você não tem... Então, é bem difícil você achar até na internet, porque você acha bastante conteúdo, você acha uma coisa tal, e você, no final das contas, você não sabe nem por onde começar. Não sei se eu vou começar tocando a música, não sei se eu vou começar estudando palhetada, técnica e tal. Então, você tem que começar, cara, ouvindo música ao máximo que você puder, o que você quer aprender, para você adquirir uma linguagem, porque como existe uma linguagem na música, linguagem é uma coisa que existe tanto na música como, tipo, é um idioma que você fala. Sim. Então, se na Espanha fala o idioma dele, ou um sotaque, em outros lugares do Brasil, na música também tem o sotaque e a linguagem. Então, a gente tem que ter aquela linguagem daquilo que a gente vai tocar, para poder executar melhor. Então, a linguagem, ouvir e montar o seu cronograma. É basicamente isso, de estudo, desde o básico aí. E é questão do investimento mesmo, assim. Se você quer investir naquilo, você tem que investir dinheiro, você tem que investir tempo. Então, se existe algum professor na sua cidade, então você procure ele, veja quanto ele faz, tal, e vai estudar, velho. Vai. Isso aí, importante. Bem claro, você acha que se existisse, por exemplo, uma escola dedicada à música nesses interiores, ou mesmo se existisse cursos dedicados a isso, ou mesmo um projeto do governo, isso mudaria a realidade musical nesses interiores? Como é que você pensa isso? Um projeto do governo a gente já teve aí alguns anos atrás, mas que acabou sendo cancelado, né? É um projeto que todo mundo falava, vai entrar em vigor, mas é uma coisa que nunca aconteceu. Então, isso depende bastante da gente mesmo, da classe, juntar com a galera e montar uma escola, assim. Então, eu penso também, futuramente, em montar uma pequena escola ou algum projeto, mesmo que eu não esteja lá, mas que alguém possa tocar isso para frente, assim. Eu tinha um projeto, na verdade eu ainda continuo dando apoio, que é lá no Abreu do Una, que é uma escola é um distrito de São José do Cora Grande. Então é uma escola dentro de uma igreja, a igreja que eu faço parte, a Igreja Batista Voluntários de Cristo. Então é nessa igreja que o pastor ele dá oportunidade às crianças ali da região que não tem oportunidade na vida, e através desse projeto de música, de repente pode, né, chamar as crianças tanto para a arte como para conhecer a palavra de Deus, você poder ter uma inclusão social para aquelas famílias. É uma área um pouco afastada, pessoas que vivem da pesca, então ali tem muita droga, tráfico, mortes, essas coisas, então é uma coisa bacana. A música pode mudar a realidade daquelas pessoas, não é? Isso é uma coisa bacana. Então, fora esse projeto, não tem mais nada na cidade, assim. A prefeitura, o estado não se movimenta para montar uma escola ou algo do tipo. Existem alguns professores particulares, né? Tem o Lázaro, que é professor de uma escola lá, escola bíblica cristã e tal. E existem outras pessoas, mas nada do governo, assim. Nada maior, né? Isso. Recentemente teve o Show de Talentos, promovido pela prefeitura, e eu achei isso bem bacana. Bem bacana, né? Então mais iniciativas desse tipo vão mudar essa realidade, vão trazer mais a música e a educação para as pessoas, né? Cara? Com certeza, cara. Isso aí foi uma ação bem legal da prefeitura e que eu achei bacana, assim. Queria mandar um abraço pro prefeito Pé. Claro. Agora, Kleber, para encerrar, gostei muito de estar aqui com você, gostei muito de conversar. O Kleber Rafael, que é músico formado pelo Conservatório Pernambucano de Música e hoje está fazendo licenciatura no UFPE. E esse espaço é seu, Kleber, para você deixar suas redes sociais, contato, qualquer informação para show. E é isso, o espaço é seu. Então, quem quiser me acompanhar, aí pode procurar lá no Facebook ou no Instagram. É Kleber Rafael, com K, você vai achar lá. E eu sempre posto, cara, o dia a dia, shows, viagens, gravações. Quem quiser procurar, pode acessar lá que vai encontrar. Kleber Rafael com K. Tá bom, muito obrigado, Kleber. Cara, até foi um mais. prazer, meu irmão. Prazer.